E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, mais sobre os movimentos do gráfico e a lógica das movimentações para você entender o que fazer no gráfico. Principalmente em opções binárias, né, que a expiração é muito rápida, você tem que ter um raciocínio muito rápido de movimento. Então, por exemplo, aqui, ó, fiz uma entrada de continuação de tendência, gráfico chegou na região aqui de demanda, né, tá buscando região de oferta, força de volume, pressão entrando, vou continuar o movimento. Ah, Cadu, aqui atrás tem esse fundo aqui, ele pode atrapalhar? Pode, tanto é que o preço está, você viu que está uma briga ferrenha ali para ele continuar, mas quando você sabe utilizar o melhor filtro de entrada, o melhor gatilho de entrada em suporte e resistência, na região de suporte e resistência, as coisas mudam. E como eu utilizo o melhor gatilho de entrada em regiões de suporte e resistência? Pronto, tá lá, ó. De uma forma simples. Se eu vejo o gráfico trabalhando região de demanda, esse é um momento, tá? Região de oferta. Eu sei que o gráfico ele está trabalhando aqui a 50%, já trabalhou nesse 50%, então ele tem um alvo. Aqui ele me mostra que ele vai buscar o alvo, mas ele poderia também buscar esse alvo. Mas no momento o gráfico me mostra o quê? Um alvo, ainda mais com pressão, né? Mostrando pressão de movimentação. Então, ao invés de eu esperar o gráfico chegar até na região de correção, por que eu já não faço uma continuidade de movimento? Então, os gatilhos de entrada, ou melhor gatilho de entrada em região de suporte e resistência, ele está de acordo com aquilo que o gráfico nos mostra. Então, quando eu chego aqui, eu faço o quê? Uma análise geral. Eu analiso ponto 1, gráfico como um todo. Ponto 2, região que o gráfico está. Ponto 3, como as tendências estão trabalhando. Ponto 4, meu gatilho de entrada. Ou seja, o padrão que ele está me apresentando. Ponto 5, o que o volume me diz? Que eu sempre falo para vocês que o volume é o quê? O volume é a causa do movimento. Então, ó, eu vejo o gráfico como um todo, eu vejo região, eu vejo como tendência se comporta, eu vejo aqui, ó, os candles e também estou vendo aqui volumes. Perdão. Eu estou vendo tudo isso no gráfico. Eu estou vendo tudo isso ao mesmo tempo. Então, se você me pergunta assim, o melhor gatilho de entrada em região de suporte e resistência é você fazer o quê? Uma análise gráfica, fazer uma leitura do que o gráfico está fazendo para tomar sua atitude dentro de um contexto. Esse é o gatilho que eu utilizo. Ah, Cadu, mas você não usa aquele candle? Tudo bem, eu posso utilizar um candle, por exemplo, um candle de gatilho. Vamos supor aqui, né? Aqui é um movimento de gatilho. Vai, o preço chegou numa região de resistência, foi lá e deixou esse martelo invertido. Um martelo invertido. É um gatilho de entrada? Para mim, não, não é. Mas depois que ele veio e fez esse engolfo, aí já é um gatilho de entrada. Então, eu posso fazer uma entrada aqui após o engolfo, como aconteceu aqui? Eu posso, mas o que vai me permitir a fazer essa entrada? Aí é que está. O que me autoriza a fazer uma entrada, uma execução na região? Se o gráfico estiver trabalhando em comum acordo com a região que eu estou analisando, junto com o que a tendência está fazendo, onde o gatilho de entrada ou aquele melhor gatilho de entrada naquela região de suporte e resistência ele se encaixa no movimento, e se o volume me der aval, melhor ainda, como filtro, porque aí eu entro com convicção do movimento. Compreendeu? Então o gatilho é uma junção de fatores, pelo menos é o que eu aprendi e é o que realmente acontece, porque não existe um fator para entrada. Não é porque fez um candle lá que você vai fazer a entrada. Você entendeu? É uma série de fatores. Por exemplo, aqui, ó,
Gráfico chegando nessa região, dá uma olhada. Gráfico chegando nessa região, muita volatilidade, ó. Veio até aqui, rompeu nessa região, já veio dar uma buscadinha mais aqui embaixo, ó. Já veio novamente aqui. Ele pode fazer uma pequena correção aqui? Pode, ó. Tanto é que eu vou entrar. Deve estar havendo uma notícia. Ele deve estar havendo uma notícia, alguma coisa por um candle desse tamanho aqui. Mas aqui, ó, é uma região de correção. Se é uma região de correção, eu posso correr o risco de fazer uma entrada ali? Posso. Tanto é que eu fiz, ó. Tanto é que eu fiz a entrada. Cadu, e agora? O preço está disparando, está indo lá para baixo, está rompendo. Simples, ué. Eu tomo loss e vou ver o que está acontecendo no movimento. Olhando aqui, eu vejo o que o gráfico veio fazer. Ele ainda continua buscando movimento. Olha aqui para trás, deixa eu ver se tem alguma coisa que ele possa segurar naquele movimento. Sim, ele me mostra a região que ele pode segurar o movimento. Então eu já abro um novo ativo, um Audicad, abro um novo ativo. E o que eu vou fazer? Vou continuar descendo com ele, porque é o que ele me mostra. Tá lá, ó, tomei um loss bonito. Entendi o movimento. Ele me deixa aqui, isso aqui, ó, é um padrão que está lá naquele book que eu mostro para vocês sobre entradas, tá, de execução de movimento. Tomei aquele loss bonitão, porque eu corrigi ele naquela região aqui no fechamento desse canal. Pelo horário deve ser um evento, uma notícia, eu não consegui ver. Então tomei o loss porque ele rompeu bonito. Só que agora que eu entendo o que ele está fazendo, a movimentação que ele está fazendo, eu faço a minha entrada linda. Linda, 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 linda. Ó, vai lá embaixo buscar. Tá indo, ó. Tá vindo uma região mais abaixo ainda. Então eu preciso entender esses gatilhos de entrada. Qual é o melhor gatilho? Não existe o melhor gatilho de entrada. Tá lá, ó. Existe gatilhos. Existe melhor gatilho de entrada em região de suporte e resistência? Sim, o melhor gatilho para mim é a análise gráfica, onde eu analiso. Quando eu vejo esse movimento aqui, ó, isso aqui é um gatilho de entrada. Como assim, Cadu? É um gatilho de entrada, ainda mais, ó, volume jogando o preço para baixo. Quando você abre aquele book que eu deixo de presente para você entender a movimentação do gráfico, eu mostro esse gatilho de entrada para você. Por quê? Você vê aqui, ó, vamos analisar comigo. Você vê aqui o gráfico como um todo, né? Você olha o gráfico como um todo, deixa eu pôr um número aqui, ó. Você vê o gráfico como um todo, número 1. Depois você vê a região que o preço está trabalhando, número 2. Você vê a tendência que ele está fazendo, número 3. Você vê o gatilho, que é o candle que você está analisando, e você olha o volume. Então, conforme você vê todas essas situações, você consegue compreender o movimento que ele está fazendo. Tomei o loss sim aqui, ó, tomei bonito, porque quando ele fechou aqui, e eu vi este ponto aqui atrás, ó, junto com este ponto, pensei comigo, ele pode fechar aqui nesse canal. Mas não, era um rompimento e continuou o movimento, né? Mas aqui corrigi com correções, aliás, corrigi aqui com juros e correções monetárias, fazendo com duas taxas, tomei o loss aqui bonito, ó, 3-1 e 4-1. Agora, o que eu quero que você entenda, 4-1 não, né? 3-1. O que eu quero que você entenda é o seguinte, a entrada em si, o melhor gatilho de entrada em região de suporte e resistência é você compreender o que o gráfico está fazendo. Depois que você compreendeu os setores dentro das regiões, o que a tendência está fazendo, você vai fazer o quê? Você vai aliar o padrão gráfico dentro de um padrão de candle de execução e o filtro como seu aliado de volume. Por exemplo, este e-book que eu deixo aqui de presente para vocês, ele tem esses 16 padrões que eu utilizo de entrada. Quando você entra lá no meu canal do Telegram, o canal do Telegram é o Treinamento Hunter, não existe outro, esse é o oficial. Se você tiver em outro com meu nome ou minha imagem é falso,
você vai aqui em mensagem fixada, vai clicar ó, e vai fazer o download. Então você pode estudar esses momentos de execução que eu faço no gráfico. São 16 padrões que eu mais utilizo. A execução no gráfico, ou esse melhor gatilho em região de suporte e resistência no gráfico de opções binárias, ele só ocorre quando existe contexto e leitura do gráfico acontecendo. Por exemplo, vamos para um outro gráfico. Vamos seguir a lógica aqui, ó, Euro JPY, né? Fomos em Euro USD, AUD CAD, agora Euro JPY. Eu olho o gráfico. O que eu vejo o gráfico fazendo? Eu vejo que o gráfico veio de uma região aqui de topo duplo, voltou, fez uma correção no gráfico, chegou aqui nessa região de fundo desse movimento, voltou, está querendo subir. Só que ao mesmo tempo que eu vejo que ele está querendo retornar para aquela região, o que eu vejo de clareza ali naquela região? Consigo ver alguma coisa? Não vejo nada. Não vejo nada de clareza nessa região de movimentação. Olha como que os candles estão trabalhando. Olha a movimentação que está trabalhando. Muito volume. Ó, veio buscar aqui embaixo e está querendo cair. Então vamos cair com ele. Está querendo continuar o movimento? Vamos descer com ele. Por quê? Ele mostrou para mim que ele quer vir buscar esse fundo aqui, ó. Ó, vou até deixar aqui o mouse, vou deixar o mouse parado para você ver. Dentro do movimento gráfico, por que que ali foi um momento de execução para mim? Porque o gatilho de entrada em região de suporte e resistência não está ligado simplesmente a um candle ou a um padrão de vela. Está ligado ao movimento que o gráfico está fazendo. Então eu deixei o mouse ali para mostrar para você que ele pode ir ali buscar aquela região. Tanto é que ele já tocou com a sombra ali, ó, pela força do volume. Se ele fechar com o corpo lá embaixo, melhor ainda. Vai mostrar para você que realmente tem fluxo ali naquela região. Tá lá, ó, tá indo buscar lá onde eu deixei o mouse marcado para você não ter dúvida da análise que eu fiz. Tá seguindo, ó, vai fechar exatamente em cima. Tá vendo? Isso é uma análise. Isso é o que você tem que procurar no gráfico. Cadu, você fez como gatilho de entrada? Foi simplesmente esse candle que fez a sua entrada? Não. Eu vim trabalhando a movimentação do gráfico, vi que o gráfico trabalhou, veio buscar aqui, ó, região de resistência, fez um topo duplo, tendência trabalhou, fez região, fez uma bandeirinha de alta, rompeu bandeirinha de alta, veio buscar aqui fundo. Eu fui fazendo toda uma análise, um acompanhamento das movimentações para entender o melhor gatilho de entrada em região de suporte e resistência. Cadu, mas aqui ó, você entrou, ó, o detalhe, você entrou justamente aqui, tem um suporte, ó, e você entrou vendido nele. Sim, claro, porque isso aqui mostra que ele não tem força para segurar um fluxo desse. Ele não tem força, porque o gráfico está mostrando para mim que ele vai continuar fazendo movimentos, ele está fazendo um movimento de busca de um fundo, e ele vai buscar, tanto é ó, que ele veio corrigir só aqui embaixo. Por isso que eu sempre digo para vocês, espere sempre os extremos do gráfico, sempre é o melhor momento, principalmente você que é um iniciante, é um trade iniciante que não sabe como utilizar um melhor gatilho, não sabe analisar o gráfico como um todo ainda, procure sempre esses momentos. Então, por exemplo, aqui ó, eu usei o gatilho em uma figura. O meu gatilho de entrada foi uma figura gráfica que foi rompida. Olha que interessante, para você entender. O meu gatilho de entrada foi uma figura gráfica que foi rompida dentro de todo o contexto que eu falei para vocês dos setores. Aqui em AUD CAD, a minha entrada foi justamente num padrões de candles que ele deixou aqui dentro de um contexto gráfico. Eu estou falando do melhor gatilho. Então, em Euro JPY, o gatilho foi uma figura gráfica. Em AUD CAD foi o que? É um padrão de candle de entrada. Depois vocês podem ver o e-book lá, tal, que tem lá. Aqui eu procurei corrigir achando que ele ia ficar fechado nesse fundo aqui, tomei um loss, com certeza esse momento foi um momento de notícia ou de evento,
porque um candle desse tamanho aqui, fechando toda essa região, ele comumente ele corrige, ele só rompeu porque com certeza entrou muito fluxo, muito movimento, e eu não me lembro, não me recordo se tem notícia esse horário, mas tudo bem. Tomei o loss, rompeu, todo gráfico rompe, é normal. Analisei como que poderia não haver rompimento, mesmo porque aqui os topos estão um topo mais alto que o outro. Isso também me dá um aval de entender que se o topo tivesse um topo mais baixo que o outro, aí sim a força seria mais forte de baixa, mas não aconteceu. Eu usei todos os filtros necessários aqui e tomei loss. Pelo menos 20% do movimento ali a gente não domina, a gente não controla, que é justamente uma volatilidade, porque quando a gente olha aqui esse monte de pavio, ó, o jeito que o gráfico está trabalhando, a gente está vendo volatilidades. Isso aqui é entrada de volatilidade, então é algo que extrapola aquilo que a gente analisa. Por isso que eu digo, momentos de volatilidade, momentos daqueles eventos ou daquelas notícias que vocês sabem, tem que ficar fora do mercado. Então aqui tomei um loss bonito. Euro-USD. Por que eu entrei na continuidade do movimento aqui? Justamente pelo mesmo sentido que eu fiz uma análise dos canais e vi o gráfico trabalhando acima de 50%, querendo buscar o topo. Ele nem chegou a buscar o topo, ó, depois ele veio caindo, mas ele está fazendo aqui um W, né, uma outra figura gráfica. E aí você fala assim, poxa Cadu, você passeou pelos gráficos aí, fez várias entradas e os gatilhos foram diferenciados. Mas eu vi que você utilizou uma mesma tática, vamos assim dizer, uma mesma estratégia. Qual foi a mesma estratégia? Foi a análise gráfica, onde eu fiz uma leitura do gráfico, um contexto do gráfico, encaixando esses padrões de vela dentro dos movimentos do gráfico. Então a leitura do gráfico junto com leitura de vela, entendendo a tendência, entendendo regiões, entendendo volume. Sim, aí sou capaz, por exemplo, de fazer uma entrada como essa em Euro-USD, depois tomar um loss, né? Fica praticamente no 0 a 0, depois uma entrada dupla aqui e mais uma entrada aqui, ou seja, fazendo um 4 a 1 aqui e ficando altamente lucrativo. Mas isso quando nós temos conhecimento. Tem muitas pessoas que às vezes têm dúvidas e quer fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, pode entrar aqui no meu canal do Instagram, ó, pode mandar lá, Cadu, eu quero tirar uma dúvida a respeito de dessa vela, tal. Ó, entra lá, Cadu Rinaldi, pode mandar no meu direct. Aqui você vai ver também resultados dos alunos, link do treinamento. Aqui você vai ver também que o treinamento está com 60% de desconto. Ah, lembrando, né? Eu só vou responder quem me segue, tá bom? Por exemplo, Euro-USD. Quando eu entro aqui em GBP-USD, vamos no GBP-USD dar uma olhada? Dá uma olhada no que o gráfico está fazendo. Eu chego aqui, eu tenho que analisar o gráfico de alguma forma. Eu consigo compreender uma melhor oportunidade de entrada neste momento do gráfico? Não. Eu não consigo entender. Eu olhando, eu sei o que ele está procurando fazer, mas não é claro, não é nítido. Aqui não é nítido o movimento, aqui onde o preço está não é nítido. Nesse exato momento, se eu congelar, eu vejo possibilidade de uma entrada perfeita? Não, nenhuma. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que aguardar o gráfico desenrolar, eu tenho que aguardar pelo menos o gráfico chegar até esse topo, pelo menos chegar até esse fundo. Eu preciso deixar o gráfico trabalhar para eu entender onde eu vou encaixar o melhor gatilho de entrada na região de suporte e resistência através da leitura do gráfico que eu estou fazendo, através do gráfico que eu estou estudando, que eu estou analisando. E quando você começa a estudar, a se aprofundar, a entender a análise gráfica dessa forma, as coisas começam a mudar. Os alunos, por isso que eu trago resultados de alunos aqui para vocês, ó. É como se as escamas caíssem dos olhos. Tudo começa a mudar. E eles começam a mandar os resultados assim, até emocionados alguns. Porque dá uma olhada, ó. Bom dia, Cadu. Mais um dia positivo. Olha as entradas. Ó, olha as entradas dele. Mais um dia positivo. 7 a 1, me lembrou até aquele jogo do futebol, né? Ou seja, não é um dia positivo, é mais um dia positivo. Isso por quê? Porque entende que o melhor gatilho de entrada em região de suporte e resistência,
para você conseguir fazer a execução com maestria, você tem que entender como funciona o gráfico como um todo. Você tem que encaixar esse contexto e fazer essa leitura. Porque, senão, existe uma falha na sua leitura gráfica. E aí você tem que corrigir. A análise gráfica te ajuda a corrigir. Olha esse aqui é o Wagner. Esses dias, da tempo atrás, até falaram para mim, nossa, esse Wagner aí vai ficar rico desse jeito. Vai ficar assim mesmo, já está, deve estar. Ó. 6-1 nessa sessão, 6-1. Ó. Boa tarde, mestre Cadu, tudo bem? Olha aí, entrei agora há pouco no mercado, tá lá, 6-1, dei 8 entradas, sendo 6 ganhos, 1 empate e 1 loss, e o loss foi de 55 centavos, ó. Mas é um loss. Análise gráfica é vida, Deus abençoe sempre com muita paz, saúde. Amém, Wagner, você também. O que significa isso? Tem muita gente que fala assim, eu queria ser como seus alunos aí, que faz 7-1, 6-1. Vocês perceberam que os alunos, eles vão na sua assertividade até tomam um loss. Quando ele toma um loss, aí ele para. Né? Isso chama-se gerenciamento. Mas por que ele é capaz de fazer 7-1, 6-1? Porque tem conhecimento. Opa, OneDrive não está conectado, não quero saber disso. Vamos abrir aqui a foto, a imagem. Olha aqui, ó. Boa noite, professor. Tudo aluno novo, tá? Estou aumentando a mão aos poucos, mas também só entro nas regiões mais seguras. Olha isso, ó. Isso aqui é conhecimento. O que ele estava dizendo para mim? Regiões mais seguras. Eu não acabei de falar para você qual é o melhor gatilho de entrada nas regiões de suporte e resistência? Então, não adianta você ter um gatilho de entrada. Você tem que entender as regiões de suporte e resistência para se utilizar do gatilho que você conhece. Ou no caso aqui nós, que temos inúmeros gatilhos, vários gatilhos, dentro da análise gráfica. Então, aí o aluno manda, que eu esqueci o nome dele, né? É muita gente, eu esqueço. Então ele manda aqui, ó, aumentando, ó, 1, 2 positiva, 1 negativa, 1, 2 positiva, 1 negativa, 1, 2 positiva. Tem loss? Tem. Quem está começando não tem loss? É claro que tem loss. Você viu aí, eu tomei um loss, né? Em 5 entradas que eu fiz, sendo uma com taxa dupla, você viu que eu tomei um loss. O loss acontece, né? É aquele momento inesperado na leitura que pode ocorrer. Principalmente aqui, eu mesmo, quando eu estou gravando aula, para vocês, que eu não tenho o tempo todo para ficar gravando aula. Então eu entro em regiões mais arriscadas mesmo. Mesmo eu tendo aquela dúvida que pode acontecer um erro, eu entro. Por quê? Porque eu estou dentro de um gerenciamento. Tá? Quando eu estou gravando aula aqui, eu estou trabalhando com gerenciamento também. Não estou fazendo um oba-oba aqui. Então, olha que interessante. Então eu estou aumentando a mão aos poucos, mas também só entro nas regiões mais seguras. Isso é conhecimento. Por quê? O aluno começa a escalar o seu desenvolvimento pessoal de forma simples, de forma clara. Olha aqui, ó. Isso aqui é o Luiz, ó. Olha que sequência linda do Luiz. Bom dia, professor Cadu. Tá lá, análise gráfica, na veia. Em 30 minutos de operação meta batida. Como se tem razão no que faz, ó. Tendo razão no que se faz, as coisas se tornam descomplicadas. Gratidão, professor. Orgulho de ser seu aluno Hunter. O Luiz é um aluno que veio de outros cursos e não ia de jeito nenhum, né, Luiz? Pelos outros cursos que ele fez. E no fim, o que aconteceu? Luiz está indo bem. Está batendo meta, tá aí, ó. Está crescendo no trade. Olha lá, ó, o preço chegou aqui em cima, como eu falei para vocês, de tomar uma atitude só quando ele chegasse nessa região ou nessa região, né? Tá vendo? Ó? Chegou aqui, ó, o gráfico, ó, já começou a fazer uma pequena correção ali. Então, gente, o melhor gatilho de entrada em região de suporte e resistência é você entender a análise gráfica, entender como ela trabalha, os seus setores, analisar a tendência junto com região e suporte e resistência, e aí quando tiver um padrão de vela de execução, você executar quando o contexto está fechado, quando o contexto está acontecendo. Porque se não tem contexto, não tem entrada. Se não tem contexto, não tem razão de entrada. Se não tem razão de entrada, não tem trade. Você deve ficar de fora do movimento. Conseguiu compreender como é essa análise? Tem que ter uma razão de entrada. Tem que ter um motivo de entrada. Tem que ter o porquê. É a mesma coisa aqui, ó. Preço caindo como esse.
preço caindo como esse. Vou fazer uma correção, como eu fiz lá naquele outro trade, né? Tem que ter um porquê. Se o preço está desenfreado caindo assim, por que que ele vai corrigir? Por que que ele pode parar? Em que localização está o gráfico? Que região ele está trabalhando? Como é que está a tendência? O que que você vê no gráfico? O que a análise gráfica, o que o desenho do gráfico te mostra? É isso que você tem que ter disciplina, paciência para entender, compreender e executar. Porque sem isso, gente, é loss atrás de loss. Você acaba tendo o quê? Não tendo confiança, não tendo conhecimento e acaba se frustrando com o mercado. Tá bom? Espero que você tenha uma semana maravilhosa de trades. Dúvidas? Entre em contato comigo pelo direct do Instagram. Quer fazer parte do treinamento? Quer aprender de verdade como que funciona a análise gráfica? Vem para o treinamento, aproveite. Está com uma super promoção de 60% de desconto, tá? De formas facilitadas para você adquirir. E eu vou tirando todas as dúvidas, vou te ajudando a sanar as suas falhas aí quanto à leitura, tá bom? Espero que você tenha uma semana maravilhosa. Te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fui!